Bom, a gente vai começar, porque a gente não pode ficar esperando, né? Eu sei que algumas pessoas vão entrando depois, mas nós vamos começar. E vamos começar fazendo a prece. Boa noite a todos, né? O boa noite oficial, né? Sim. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente? Eu vou fazer a prece, lembra? Opa, Letícia. Então vamos lá, ensaiar. Isso bom. Aproveita, Letícia, vamos pedir, orar por duas pessoas. Anota aí o nome: Maurício Basílio e Fábio Gomes. São duas pessoas amigas que estão precisando de prece, estão com problema de saúde. Então, vamos aproveitar e emitir boas vibrações para essas pessoas. Maurício Basílio e Fábio Gomes. Ô, Grace, posso colocar o nome da minha sobrinha? Sim, isso, bem pensado, da sua sobrinha também. Pode falar o nome dela? Por favor. Pode, estou aqui, a postos. Tá bom, Letícia. Heloísa de Souza Moreira. Então vamos lá, Letícia. Vou fechando o microfone aqui, então você faz a prece, já está com os nomes. Então vamos todo mundo fechar os microfones, deixa só a Letícia aberta. Boa noite para todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus, nosso mestre e irmão maior, aos espíritos benfeitores, contando com a sua misericórdia, peço vibração por todos a Maurício Benício, Fábio Gomes, Heloísa de Souza Moreira, que no momento se encontram em estado de saúde para que necessitam de vibrações nossas. Pedimos iluminação para os nossos estudos. Ilumine a Grace Ruela, que com seu amor e caridade se habilitam em transferir seus conhecimentos. Ilumine nós, alunos encarnados e desencarnados, presentes nesse momento para receber os ensinamentos de Jesus. Que possamos aproveitá-los na sua essência e colocá-los em prática na vida, no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, queria falar uma coisa para vocês. Acho que já falamos isso em outro momento, mas eu vou insistir. Se algum de vocês, porventura, não estiver fazendo Evangelho no Lar ou tiver dúvida, nós nos colocamos à disposição para ajudar, para orientar, se preciso for, até ir à casa de vocês para fazer uma vez juntos, tá bom? Então, depois eu gostaria que vocês me mandassem mensagem, quem faz, quem não faz Evangelho no Lar, para que a gente possa nos alinhar, né, e fazer isso como algo na nossa vida de rotina, tá bom? E se alguém precisar de ajuda, conte conosco, ok? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Com licença um pouquinho, por favor. Ô, professor, o senhor está com a sua câmera ligada porque eu não consigo vê-lo. Estamos com a câmera ligada, os outros nos veem? Eu vejo o Carlos e a Angélica, mas não vejo os senhores. Eu estou vendo. Sua câmera está com preconceito. Sua câmera está com preconceito. Mas tudo bem, eu vou sem ver por enquanto. Mas eu você vou está sair ouvindo, e vou entrar de né? novo. O importante é isso. Eu vou sair Mas e vou entrar de aí novo. pensa assim, nós vamos daqui a pouco, não é tão importante nos ver, é importante ver o material que nós vamos passar. É exatamente no que eu estou pensando. E depois, se tiver muita saudade de ver a gente, você vê a gravação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Letícia. Senhor, você tem o material da aula impresso ou não? Impresso não, eu estou só no computador mesmo. Tá, mas no computador você consegue acompanhar os slides? Consigo. Então nós vamos fazer o seguinte, a mesma coisa que eu ia fazer na aula, uma dessas aulas aí com o Fred também, que estava com esse problema. Só que ele saiu, voltou de novo e funcionou, tá? Eu vou ver se eu consigo. Tenta sair e voltar. Se não der certo, a gente combina assim. Quando eu começar a passar o slide, eu vou falar, olha,
vamos mudar o slide. Aí você muda, você acompanha. Ok. Então, vamos começar a nossa aula aqui um pouco atrasado, mas tudo bem. Está todo mundo nos vendo? Está ouvindo aí, normal? Ok. Sim. Ok. Sim. Então, já vou começar a apresentar, para a gente já perder algum tempo aqui. Deixa eu ver aqui, ele já está gravando, foi iniciada. Ok. Ok. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a questão da individuação, falamos desses itens aqui do capítulo da Lei de Conservação, e chegamos no item de conservação que falava exatamente do processo de conservação no sentido de a gente conservar a questão do andar de cima, a parte espiritual. Aí entramos na individuação, contamos um pouquinho da história da Joana, do Carl Gustav Jung e do Nietzsche, mostramos alguns itens e falei, isso é só a introdução, né? E essa introdução, nós vamos começar a falar um pouquinho mais profundo disso hoje, um pouco mais, tá? E a Joana nos fala que a meta da individuação é conhecer a si mesmo, tão completamente quanto possível, integrar a consciência e o inconsciente, tornar-se autoconsciente, ser a pessoa que nascemos para ser, tornar-se si mesmo. Do livro Refletindo a Alma, Joana de Anjos, capítulo 6. Quando fala integrar a consciência e o inconsciente, está falando do self, tá? Ou seja, o self, ele completa tudo. Tudo está envolto no self. Mas isso nós falamos na semana passada. Então, hoje, aula 31, nós vamos falar um pouquinho dessa questão da individuação. Tá? E na semana passada, nós falamos da individuação, falando que a individuação é exatamente o si. É a pessoa chegar no si. Por que que individuação é chegar no si? Porque ela está acima do individualismo. Vocês lembram da historinha que nós contamos? Que nós falamos do camelo, falamos do leão e da criança? Então o camelo é aquele ser que ele aceita as coisas, ele se dobra, aceita a aridez da vida, tudo isso. Aí depois o ser começa a despertar e ele vai à fase do leão, que é a fase que ele toma conta, ele quer tomar conta, ele quer. Então é individualismo, aí vai para o extremo. A individuação é aquilo que harmoniza tudo isso. Harmoniza o servir, que não era o servir, era ser submissão, mas se torna servir, e o leão que se torna assertividade. E a criação. Então, a criança é o símbolo, por quê? Porque a criança ela está sempre querendo aprender. Ela tem a mente extremamente aberta para o aprendizado, e ela é muito criativa por isso. Isso o adulto perde. Então, eu lembro que eu falei, vamos falar da criança não como a criança, mas qual a diferença que existe entre criança e o adulto em geral. A diferença grande está exatamente nos aspectos da criação e de ter a mente aberta para o aprendizado. Então, nós vamos falar aqui de alguns slides, né, que vai nos levar aqui, nós não vamos falar deles todos hoje, porque ele fala de algumas coisas, né, ele fala das etapas da individuação, fala do individualismo, da Joana, vai explicando o que é a individuação, nós vamos viajar a etapas da individuação, ego estruturado, edificar as pessoas, vamos falar disso aqui, tá? E depois vamos falar do equilíbrio de ânimo e ânimos, que não vai ser hoje, mas é muito interessante, tá? Então vamos dar uma corrida de olho aqui nesse material e entender o melhor, porque existem alguns assuntos, gente, que nós temos que entender com um pouco mais de profundidade. Essa questão da individuação, do amor a si, né, do ego, essas coisas são muito importantes a gente entender um pouco melhor, não é ser especialista nisso, mas entender um pouco melhor, porque assim vai nos dar condições de compreender melhor onde nós temos que trabalhar, como nós vamos trabalhar com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos dar uma lida aqui em umas frases de Joana e ver se algumas são interessantes para a gente comentar. Em face da rapidez dos momentos odiernos, quer dizer, dos momentos atuais, não se apresentam oportunidades para amadurecimento das emoções, para escolhas corretas, para reflexões e ponderações significativas. Os indivíduos são devorados pela volúpia, do muito agarrar e do pouco reter. Ora, essa frase da Joana, nós estamos falando que a Joana, a maior parte dos livros dela tem entre 10 a 20 anos de idade, né? Assim, de que ela trouxe esses livros. Tem livros recentes aí, mas a maioria é mais antiga. Então, o que ela está dizendo para nós é assim, olha, o mundo atual, a maneira como ele está, ele não deixa espaço para amadurecimento das emoções, e nem não só das emoções, para o mental.
Porque não deixa espaço para emoção nem para a escolha correta. Por que ele não deixa espaço para a escolha correta? Porque ele escolhe por nós. Na verdade, é assim que funciona. O mundo escolhe por nós. Se vocês pensarem, com o advento das redes sociais, do Google, do YouTube, tudo isso, como é que funciona? Todo mundo sabe como funciona. Você tem um celular e que você gasta um bom tempo com ele, com esse celular, você gasta um bom tempo da sua vida com ele, e esse celular ele tem uma inteligência, que é o algoritmo, que é uma inteligência, uma inteligência não no sentido que a gente conheça, mas esse algoritmo consegue saber, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta mais ou menos disso, entrou muito nessa aqui, entrou ali, ela costuma comprar isso aqui no Mercado Livre, então ele vai mapeando você. Então, na verdade, se você pensasse há uns anos atrás, vamos pensar, antes de existir a rede social, se alguém falasse assim, olha, vai ter um dia, vai ter sistemas, grandes sistemas, que vão saber o que você usa, o que você não usa, o que você gosta, o que você não gosta, e você vai receber na sua mão toda hora só as coisas que você gosta para você comprar. Nós íamos falar assim, maluco, isso é coisa do outro mundo. E é isso que nós estamos vivendo. De fato, é isso que acontece. Quando você pensa no Google, quando você pensa nessas redes sociais, é tudo trabalhado em cima de quê? Em cima de um mapeamento de cada pessoa. Isso é uma coisa incrível. Cada pessoa do mundo está ligado a um sistema, e esse sistema, através de um algoritmo, ele consegue te mandar coisas que você gosta, Ele consegue te fechar numa bolha. Esse é o ponto. Já viram falar de bolha? Ele consegue te fechar no nicho que ele quer. Olha, eu já vi que essa pessoa aqui compra sempre esse tipo de sapato. Essa pessoa que gosta de comprar isso aqui, olha, compra bastante. Olha, essa pessoa que gosta de se divertir lendo esse tipo de coisa. Olha, os canais que ele gosta é esse tipo de coisa aqui. São canais instrutivos, são canais de diversão, são canais que têm muita violência. Quer dizer, ele vai criando algoritmos onde ele te mapeia e ele vai te alimentando. É isso que ela está falando. Ele não te dá, o mundo atual, oportunidade para amadurecimento das emoções e nem fazer as escolhas, porque eles fazem as escolhas por nós. Eles fazem a escolha por nós. E pior do que isso, não é só isso. O seu próprio pensamento não é seu. Os seus pensamentos são baseados naquilo que você está vendo. Você vê as coisas, você pensa, a sua emoção é tocada, o seu sentimento é tocado, ou a sua raiva, o seu desgosto é tocado por aquilo que você está vivendo. E a rede social te traz coisas que pode te levar para um lado ou para o outro. Ou seja, os seus pensamentos, as suas escolhas, eles existem em função de algo pré-programado para que você pense, que você queira, que você escolha, que você sinta emoção disso, sinta emoção daquilo. Então, não existe ponderações significativas. O que significa isso? Ponderação é aquela pessoa que reflete, que imagina, que pensa, que olha isso, olha aquilo. Não, isso agora não, isso aqui eu não quero, isso aqui é propaganda. Não. Sabe, essas coisas que a gente não costuma fazer. A gente costuma sendo levado, sendo levado. Ou seja, os indivíduos são devorados pela volúpia do muito agarrar e do pouco reter. Então, exatamente gastar, comprar, acumular, jogar fora, dar para alguém, isso não serve, ou algumas pessoas guardam a vida inteira. Você quer falar? A Grace quer fazer um comentário aqui. Se bem que abre. Vamos lá. Gente, olha, nesse primeiro parágrafo, esse primeiro slide, eu estou aqui pensando e fazendo uma relação com os nossos dias atuais. Vejam só, a gente, todos, não sei se todos vocês já pegaram o celular e de repente começa a ver aqueles reels, aqueles vídeos ou shorts, aqueles vídeos curtinhos na internet. E de repente você passa um, passa outro, passa um, passa outro. Quando você vê, você perde um tempão. E aí vem aí a Joana falando exatamente sobre isso. A gente tem muitas coisas e não retém nada. No final, não sei se já aconteceu comigo, eu ficar assustada. Eu falei, gente, já passaram 20 minutos, 30 minutos, eu estou aqui, e o que eu estou vendo? Atualmente eu estou me controlando, quando eu começo assim, às vezes até vejo uma coisinha, uma engraçada, tudo, mas é o alerta, né?
dos tempos modernos, esse de nós fazermos essa avaliação, né, do que nós estamos colocando para dentro de nós, né? Às vezes ele está colocando nada de consistente. Se você parar e perceber, para se avaliar, não acrescentou em nada, absolutamente nada na sua vida, né? Eu fiz questão de falar para que vocês reflitam junto o que a Joana está falando aí há tanto tempo atrás, né? Ela já falava, e a gente está percebendo no nosso dia a dia isso acontecendo. Ok, vamos lá. Vamos para o próximo aqui, porque isso aqui já dá para a gente pensar na nossa vida, na realidade da nossa vida, ou na ilusão da nossa vida, e não é só o tempo perdido, porque ele está mostrando até um reloginho ali, né? Bem claro, o tempo está passando e você não está construindo, você não está sendo, não está buscando a individuação, não está buscando o simbolismo da criança, que é sempre buscar aprender, né? E criar. Você está sendo envolvido por coisas fúteis, e não estou dizendo que as pessoas não devem se divertir, achar alguma coisa, não é isso. A questão é o quanto isso está nos consumindo, a gente tem que pensar nisso. Era do exibicionismo, a necessidade de aparecer. Então, aqui é aquela velha, que a gente já fala, que as pessoas não estão preocupadas em ser. Talvez nem tanto ter, porque até mesmo ter já descobriram que pode enganar os outros, é o aparecer. Então as redes sociais transformaram-se num grande termômetro do exibicionismo, uma realidade artificial que se alimenta das carências afetivas ou emocionais, que busca através de likes ou comentários aumentar a autoestima, para se convencer daquilo que não se tem certeza de si mesmo. Gente, quantas vezes vocês já viram notícias, já viram coisas assim? Fulano tem problemas legais, está sendo investigado, está correndo risco de ser preso, deu o calote aqui, fez isso aqui ao lado, não sei o quê. E aí mostra, é uma youtuber, um youtuber ou uma influencer, que tem 500 mil, 600 mil seguidores. E aí, quando vai passar a reportagem mostrando o que a pessoa está fazendo, de fato, a pessoa dá cano em um monte de gente, faz trambique, faz confusão, engana as pessoas. Isso está sendo uma coisa comum. Por quê? Isso é uma doença, é uma normose. Eu já falei de normose para vocês lá no início. O que é uma normose? Olha, é tão importante aparecer que, para aparecer que eu sou isso, eu já me acostumei a me mostrar no meu canal, que eu sou uma mulher linda, que eu sou não sei o quê, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que agora eu não posso deixar isso mudar. Então, para não deixar mudar, eu não estou conseguindo ter as coisas, eu vou começar a criar situações, roubar, dar calote, fazer fraude. Isso está ficando uma doença, está virando uma coisa muito séria. E aí a gente tem que pensar na gente. O quanto de nós está envolvido com isso, né? É claro, se a gente pensar no nosso nível evolutivo, nós queremos sim nos aparecer melhores, mais arrumado, mais bonito, mais essas coisas da beleza física que as pessoas em geral querem. E até um certo nível isso é saudável, porque isso cria uma boa estima da própria pessoa. Mas o limite desse ser saudável para um processo doentio é muito tênue. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode engrenar numa situação em que o aparecer fica uma coisa tão poderosa na nossa vida que a gente começa a fazer um monte de besteira, e a gente está vendo aí acontecendo na vida, né? Então vamos seguir na Joana. Aumenta-lhe a necessidade psicológica de esconder o sentimento e exibir a aparência, sobrecarregando as emoções com desaires e amarguras, que procura dissimular no convívio com os demais até quando já não mais o consegue. Conflitos existenciais, Joana, capítulo 15. Então, a figura ali, você está bem? Sim, claro, mas lá por dentro está pedindo socorro, está com raiva, está com dor. Isso é algo comum no mundo onde o aparecer, o exibir,
é comum, está ficando uma coisa comum entre as pessoas, principalmente mais jovens, mas não é só os jovens, em geral. Mas os jovens estão são muito mais tomados com facilidade. E é isso aqui, né? A foto aí, ela retrata exatamente uma situação da pessoa sorrindo, mas por dentro o que está acontecendo. E aí a gente começa a relacionar isso aí também com uma coisa que está preocupando muito, que são taxas de estresse, taxas de doenças depressivas, taxas de suicídio, que têm aumentado muito, inclusive em crianças, adolescentes. Por quê? Será que não é uma situação parecida com essa? Você tem que aparecer, você tem que se mostrar como está bem, como está tudo ótimo e está tudo mal? Como que fica, de fato, lá dentro de você, quando isso está acontecendo? Como você fica? Você fica impotente. Você não consegue. Você não vai sustentar. Ninguém sustenta uma situação desse tipo. É por muito pouco tempo. E aí acontece o que a gente está vendo aí na vida. A grande maioria dos que assim se comporta intelectualizou-se, aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos e culpas, sempre transferindo-os no tempo ou anestesiando-os no inconsciente. O que ela está dizendo é assim: o que acontece hoje em dia é muito comum, eu já vi isso em várias palestras também, das pessoas que elas o necessário do aparecer é tão grande que elas pegam alguns tópicos e guardam intelectualmente esses tópicos para, numa conversa, ela aparecer, se mostrar alguém que sabe. Isso é extremamente incrível. O aparecer, ele não é só o físico, não é só a roupa, não é só o carro, não é só o YouTube, não é só a imagem, não. É também aparecer com palavras, com um nível intelectual raso, mas que impressiona. Então, a pessoa, na verdade, não fez nada interiormente, ela simplesmente tem que enfrentar as suas inseguranças mostrando algo que ela não é, e que, no fundo, ela não é mesmo. E aí é por isso que tem essa figura que vocês estão vendo aqui, de tô bem, tô ótimo, não sei o quê, mas, no fundo, ela está criando um monstro dentro dela. É isso que ela está falando para nós aqui. E ela diz, né? Ele não tem capacidade de enfrentar os seus medos e culpas e transfere-os no tempo ou anestesia-os no inconsciente, ou seja, vai guardando sombras, né? Pensa nas sombras, tá aqui. Inclusive, sombras nós vamos falar lá na frente, mas vai pensando que todas essas coisas aqui, ó, socorro, raiva, tristeza, dor, cansaço e mil outras coisas, depressão, tudo isso são sombras que você tem dentro e que você esconde, mas elas são fortes, elas vão te minando, vão te trazendo doenças físicas, né? A depressão é uma doença física mesmo. Bom, vamos lá. Instalada a crise existencial, resta ao ser empreender esforços para mudanças de suas atitudes, direcionando o foco para o íntimo em busca do seu autoconhecimento. Então, é assim, essa aqui é uma introdução que vai mostrando como está a situação, as dificuldades, como é que o mundo está, mas vai mostrar um caminho para a gente. O homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelos quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu dono. O homem e seus símbolos, do Carl Gustav Jung. O que está falando para nós aqui é assim, que a gente às vezes imagina que a gente é dono de si, né? É dono de si, vamos pensar, o si, a alma, que é dono de si. Mas se você não controla seus humores e emoções, então nossas emoções são desequilibradas, nós não conhecemos as emoções, nós não conhecemos as nossas sombras, nós não discutimos sobre isso, nós não queremos nem ver isso, porque o ego não deixa nem ver isso. E além disso tudo, se você não se tornar consciente, está dizendo o seguinte: se você não começar a olhar para a vida e perceber o que é correto, o que não é, o que é melhor, o que não é, refletir sobre as coisas, ter consciência daquilo que você escolhe, que você decide, em que você vai refletir, em que você vai programar sua vida, onde, como diz no passado, onde se amarra a sua égua, né? Onde é que se amarra, onde você
se ancora? Onde você está se ancorando na vida? Faça uma reflexão e olha, quais são as coisas que me garantem que eu estou fazendo as coisas melhores para a minha alma, para o meu ser, para a minha evolução? Onde está isso? E não fique assustado se muitas das vezes a resposta for não tem quase nada. Não fique assustado, porque isso é muito comum. Mas o mais importante é se chegar a essa conclusão, tá bom, mas o que eu posso fazer? Onde estão recursos? Onde existem recursos que eu possa criar uma condição de eu ter uma mínima capacidade de conhecer algumas das minhas sombras, algumas emoções mais fortes que eu tenho, eu conseguir trabalhar com elas, e tentar ser uma pessoa que tenha mais consciência das coisas que eu faço na vida, das relações que eu tenho com as pessoas, ou seja, isso fará com que eu me torne mais consciente daquilo que eu estou vivendo, né? E se tornar consciente de quê? Das inúmeras maneiras secretas pelos quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões. Certamente não é o seu dono, ou seja, outros são donos de nós. Nós acabamos de falar aqui nas redes sociais, nos processos onde, através de cálculos, né, os computadores te induzem a pensar, a gostar, a não gostar, a gastar, a não gastar, ou seja, te induzem a fazer coisas, e a maioria das pessoas fazem, e às vezes nem sabe por que estão fazendo. E aqui tem uma coisa mais profunda, né? Se você não controlar seus humores e emoções e se tornar consciente dessas situações, ou das sombras, ou das coisas que se insinuam para você na vida todos os dias, porque isso acontece, quantos de nós não percebe, ou às vezes não quer perceber, que nós recebemos muitas insinuações inconscientes para que nós façamos ou não façamos, para que nós gostemos ou não gostemos, para que nós pensemos ou não pensemos, para que nós tomemos partido disto ou daquilo, sem um mínimo de reflexão. Gente, a quantidade de decisões que as pessoas tomam sem pensar é uma coisa assustadora. E aí você fala assim, mas faz sentido? Faz. O mundo que a gente vive é reflexo disso. O nosso mundo é reflexo de quê? Do que as pessoas gostam, não gostam, pensam e tomam ação. Ora, se muitas pessoas, uma grande maioria em sua vida, em geral, toma ações sem pensar naquilo que estão decidindo, nas suas escolhas, as escolhas são emocionais, não são conscientes, significa que o mundo é dessa forma por isso, principalmente por isso, pela ignorância. E nós que estamos estudando, graças a Deus nós temos aí a Joana que nos ajuda no Espiritismo, nós temos que parar para pensar nisso. Mas pensar não é na forma. Isso aqui que eu estou mostrando é a forma. Agora, tira essa forma do que vocês estão lendo aí para dentro da essência. Traz isso para dentro de nós. Eu pego isso que está escrito e trago para dentro de mim e falo. Eu tenho muitas emoções descontroladas, desequilibradas. Tenho. Eu preciso fazer para evoluir que elas comecem a ser conscientes. E eu começar a prestar atenção nas induções, né? Nas induções, nas insinuações que chegam à minha mente. E tenho certeza, algumas são de nós mesmos, das nossas sombras, mas refletidas ou somadas com outras ideias do próprio mundo dos encarnados. E às vezes são de processos espirituais, de obsessão, influenciação e tudo mais. Porque são interesses comuns. E muitas das vezes as pessoas não querem pensar nisso. Eu vou dizer para vocês, na minha experiência de tantos anos de espiritismo, eu vou dizer uma coisa. A grande maioria das pessoas que entram numa religião, e até no espiritismo, elas querem tomar um passe, elas querem ouvir uma palestra, querem ler um livro, querem se sentir confortável. Mas quando você começa a entrar num processo de estudar mais profundo, a maioria das pessoas não querem. Porque não é fácil, gente. Você acha que é fácil falar para uma pessoa assim, olha, você é um espírito de um nível tal, que é precário, né? Não, com um monte de dificuldade, e aí o Kardec vai listando ali na hierarquia, né? Emoção, paixão, descontrolada, não sei o quê, não sei o quê. Tem tudo isso, porque vai ficar lendo isso aqui.
Porque aí o que acontece? Você tem isso, aí você já fica para baixo. Aí você diz, e você tem um processo de evolução na tua frente que você precisa trabalhar. E como é que você vai fazer isso? Tem muitas coisas que você tem que fazer, mas uma principal. Qual é a principal? Bom, uma principal está falando aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Cadê o amadurecimento para trabalhar as emoções? Como é que você faz escolha na sua vida? Você reflete sobre as coisas que você faz, que você escolhe? Como é que você planeja? Como é que você faz? É exatamente isso também que está falando aqui, né? Controlar seus humores e emoções. Como é isso? Através da consciência. Como é que você escolhe? Será que você escolhe só baseado no que você gosta ou não gosta? Será que isso é suficiente? Já que gostar ou não gostar é um processo emocional, a emoção para você é um bom veículo de te conduzir na vida? Então a gente diz, não, de jeito nenhum. Se alguém achar que é, por favor, considere-se enganado e busque aprender. O que está dizendo aqui para nós é muito simples. E isso aqui, gente, tem mais de 200, 100, 150 anos, 100 anos. E se eu falar em Platão, aí é 1.400, 2.400 anos, mas vamos ficar no Jung, porque o Platão falava muito disso aqui. Então, o que eles estão dizendo aqui através do Espiritismo, da Joana, e aí entrando no lado espiritual, é ou você toma uma posição, ou você continua como está. Mesmo jeito. Só que, continuar do mesmo jeito que você está, você corre o risco de cair nessa situação. E isso é muito triste. Isso te levará a muitas situações críticas aqui na vida, de tristeza, de raiva, de sofrer, de depressão, de doenças, de um cansaço espiritual, um cansaço físico, mental enorme, porque você vai ficar num processo de insatisfação, e essa insatisfação, ela é uma insatisfação necessária. Ela é uma insatisfação necessária. Por quê? Porque ela precisa te acordar. É a lei. Porque se você estiver plenamente satisfeito, por que você faria alguma coisa para mudar? Então, a insatisfação vai te encontrar em algum momento, pode ter certeza. Ou você faz a escolha certa e trabalha, e aqui está a receita do bolo, né? Controlar seus humores, suas emoções, quer dizer, está falando de uma forma conceitual, como fazer é outra coisa. E trazer a consciência todos os processos que são inconscientes, que te insinuam e te influencia para que você tome decisões sem pensar, que você tome decisões de acordo com o que outros querem que você tome. O maior sentido da nossa encarnação é a conscientização da riqueza do nosso mundo interior, nosso mundo interior. Somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. É do Hamed. Eu adoro o Hamed, tem vários livros dele aqui em casa, é uma profundidade incrível, 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 né? Então ele está dizendo, é o sentido da nossa reencarnação, é tornar consciência. Olha o que está falando aqui da consciência, tornar-se consciente, conscientizar-se de tudo de bom que você tem, da maravilha que você é. Olha como ele fala de uma forma boa, agradável, né? Aqui é na cara, né? Aqui é na cara, né? Olha que coisa maravilhosa. Quando se adquire autoconsciência, ou seja, tornar-se consciente, realizando-se, a identificação entre o self e o ego, torna-se possível preencher os espaços afligentes do mundo interior. Então, gente, olha, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Jesus. O que está falando aqui? Espaços afligentes, né, do mundo interior, as aflições, as dores, os sofrimentos. Como? Você tem que buscar o self, a individuação. E não existe procura do self, individuação, sem você buscar consciência das coisas, tomar a frente, você dominar a situação. Se você não buscar isso, você se deixar levar como uma folha ao vento, e essa folha ao vento também é um remédio que fala, né? Ele diz assim no livro dele, muito bonito, ele fala assim, vou ver se eu lembro. Tome o seu lugar na mesa como um cidadão do cosmos.
senão você será levado como uma folha ao vento. E ele está dizendo para a gente assim, ó, tome o seu lugar. Olha o que ele está dizendo aqui. Tome o seu lugar, né? Aqui que ele está dizendo, né? Aprenda o que você é. Você é uma essência divina, em busca da perfeição. Então, trabalhe no autodescobrimento, trabalhe no processo de conscientização das coisas. Tome o eixo da tua vida. Tudo isso aqui é o que eles estão falando. Tome o eixo da tua vida. Assuma o controle. Assuma o controle, porque até hoje quem controla é o ego. Ah, o ego não sou eu? É, mas é um ego dominado. É um ego dominado. Você imagina que as pessoas que querem aparecer são aquelas que descobriram o quê? Com exceção. Eu não tenho posse, eu não tenho muita coisa, mas eu posso aparecer. Eu posso na foto mostrar uma coisa e na realidade eu sou outra. Mas o que importa são os likes. É isso que importa na vida. Olha o nível do ego. Entende a que ponto nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? É um buraco, gente, muito grande. A individuação. Segundo Carl Gustav Jung, individuação significa tornar-se um ser único. Tornar-se si. É o si, amor a si. Si mesmo, ou realizar-se do si mesmo. Isso é segundo Carl Gustav Jung. Individualismo e individuação. Então, eu contei a historinha para vocês do camelo, do leão e da criança, isso, da criança, e falei para vocês que o camelo é aquele ser submisso, é o que é levado, né? Não tem domínio de si, não tem nada. É a maioria das pessoas, vai sendo levado, vai sendo dominado. O leão já é mais o individualismo, ele assume o controle, mas ele é individualista, também não é bom, é problema. Você tem que buscar a individuação. Então, o individualismo é a crença na supremacia dos interesses individuais sobre os da coletividade. Olha, quem estudou, quem viu um pouco de vídeo sobre vivente quase humano e humano, eu faço uma comparação. E uma comparação que existe é individualista, é o interesse do ego, do egoísmo. Primeiro para mim, segundo para mim, terceiro para mim, e quarto sobrou alguma coisa, sobrou. Se puder ser para mim, ainda vai ser. Esse é o individualista. Ou a individuação, não. A individuação é uma consciência de uma realidade de fraternidade, onde os seres estão envolvidos. Não é um ser. Não é um ser. Os seres todos estão envolvidos. Então, isso é importante entender, é a coletividade. E se a gente está falando de um planeta de regeneração, existem muitas coisas que são muito fortes quando se fala de regeneração. Uma delas é a coletividade, é a fraternidade, é a solidariedade. A fraternidade é mais lá na frente, mas é uma solidariedade. Gente, só para dar uma paradinha, porque são muitas coisinhas, mas vocês vão ver que a base que nós estamos falando aqui é exatamente tornar dono de si, é o si. Então é muito forte isso na Joana e no Carl Gustav Jung. É o si, toma conta do seu si. Não deixe que os outros te dominem, não deixe que a vida faça de você um robô, um boneco, né? um ser sem vontade própria, porque as coisas não é como a gente pensa. Não é que alguém chega e te aciona no botão, faça isso, faça aquilo. Não, é um domínio. Eu não vou dizer que é sutil, porque é muito forte. Mas é um domínio que vai sendo feito no nosso pensamento, naquilo que a gente deve gostar ou não deve gostar. Olha, você tem que gostar disso, você não tem que gostar daquilo. Eu lembro de umas propagandas que tinha no passado, hoje não tem mais, mas não significa nada, porque não tem uma, tem outra, tem de outra coisa. Mas tinha propaganda de cigarros. Quando eu era muito jovem, olha que tem tempo isso, né? Tinha muitas propagandas de cigarro, e as propagandas de cigarro eram as mais bonitas que tinha na TV. Toda vez que aparecia uma propaganda de cigarro, era sempre relacionada com alguma tecnologia nova. Aparecia alguma coisa diferente que você não conhecia. Apareciam as pessoas andando com uns carros, umas motos diferentes. Aparecia o cara fazendo surf com equipamento que você não sabia. Hoje em dia já fica comum. Era muito isso. E às vezes aparecia aquele cigarro considerado o cigarro mais do macho, né? Marlboro. Aí mostrava aquele cara lá forte, aquele cara lá na fazenda, naquele ambiente livre de impurezas, com cigarro.
Gente, aquilo ali é o cúmulo do absurdo para empurrar nas pessoas uma ideia de algo totalmente contraditório. Como é que o cigarro podia estar ligado às coisas prazerosas, ligado ao meio ambiente? Nunca. Mas era assim que era vendido. Era assim que era vendido. Mas hoje outras coisas são vendidas assim também. São vendidas assim também para nós. Então, o que está falando até aqui é simplesmente o seguinte: olha, nós precisamos parar em algum momento da nossa vida, e se possível antes de desencarnar, porque lá com certeza nós vamos fazer isso muitas vezes, mas aqui, não, eu preciso criar na minha vida um tempo onde eu vou refletir, sim. De vez em quando eu vou fazer uma reflexão, com o Santo Agostinho, né? Todo dia à noite ele fazia uma reflexão. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que foi bom, o que não foi. Então, a nossa reflexão é um pouco diferente de Santo Agostinho, já é uma reflexão assim, eu estou fazendo as coisas com consciência ou a maior parte são inconscientes? Eu realmente estou escolhendo as coisas e penso no que eu estou escolhendo? Eu chego a uma conclusão por uma reflexão séria, madura? Ou as coisas são meio que mandado para mim? São meio que mandados para mim. Como que eu estou fazendo isso? Esse é um processo de reflexão. A gente vai seguir um pouco mais, mas antes eu queria ouvir o que vocês têm a dizer, a falar, a perguntar. Se a gente entrar na discussão aqui, se ficou bem claro essa diferença de individualismo e individuação. São palavras bem próximas, né? Mas com significados bem diferentes, né? Então, aí, como eu tive dúvida, estou trazendo para vocês, porque tem oportunidade do Randa aqui falar mais e abrir mais sobre esse assunto. Não adianta, a gente pensa que tá, mas não tá. Eu sempre falo com ela assim, a gente está os dois na tela, mas é mentira, na hora da gravação só fica um pedaço. Então tem que sempre ficar quem vai sair na gravação no meio, por isso que a gente está virando, a gente está aprendendo a técnica. Gente, alguém quer comentar, pergunta, dúvida, ficou claro, está difícil demais, está fácil? Na verdade, se eu puder, eu queria complementar alguma coisa que vocês falaram há pouco tempo através do celular, né? Desde que a inteligência artificial, ela veio assim para ajudar a gente, mas também atrapalhar, né, no caso. Hoje, na hora que você está usando o celular, eles têm uma tecnologia por trás disso, aonde o teu olho está olhando na tela para poder trazer realmente o que você está interessado. Que eles posicionam lá o que você mais vê e tenta trazer isso e fazer a venda disso sempre através da tecnologia chama AIS, alguma coisa lá que eu não lembro mais. Até nisso tem. Inclusive, se o celular estiver desligado e você falar, eu quero uma bicicleta, o celular desligado, daqui a pouco aparece. Então, assim, eles estão o tempo todo monitorando a gente e nos controlando, né? Então, isso é um ponto negativo para a sociedade. Oi? Letícia? Eu gostaria de falar uma curiosidade a respeito do celular também. Eu vi um postcard da doutora Ana Beatriz, sabe o que eu estou falando? Aquela psicóloga que tem os livros escritos. Sei. Então, eu vi um postcard dela que ela fala o seguinte, que o celular é a besta que estava, como é que diz? Estava trancado, né? Não, é que estava trancado e estava prometido que viria uma besta, né? Um sinal na mão, luz na testa, e que o celular seria essa besta. Agora, a respeito da individualidade e da individualização, acho que eu entendi o seguinte, que a individualidade é egoísmo, e a individualização é um conhecimento. Pode ser assim? Vamos pensar que a palavra não é individualidade, é individualismo. Tem o ismo no final. Aí, o que conota quando tem um ismo no final? É uma coisa mais reforçada. Não é só a individualidade. Eu sou uma pessoa individualizada, porque eu sou diferente de você, você é diferente de mim, diferente do outro. Agora, o individualismo é quando torna isso
como se fosse assim a coisa mais importante. Eu sou o mais importante, o outro é o mais importante. Então, assim, a pessoa se sente o mais, né? Aí sim, é exatamente o que você está falando. Isso é uma coisa prejudicial para a sociedade, para as pessoas, e a individuação é quando você vai tomar o si, você vai chegar no si. E o si é o grau mais alto que nós podemos chegar, porque o amor a si é o amor ao espírito, a fazer aquilo que o nosso espírito pede, né? Tudo Tá. bem, Letícia? Ah, tá. Muito obrigado. Gostei do que você falou, que o espírito pede. É muito importante isso. Exatamente. É quando a gente escuta, né? Porque Aham. existe um assunto que eu já falei aqui, não sei se eu vou voltar a falar, que chama A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio é um livro esotérico da Helena Blavatsky, e a voz do Conheço. silêncio é assim, é como se o seu espírito falasse, mas é uma voz silenciosa, você não escuta, né? Então a gente tem que escutar. Mas vamos lá, Cecília. A Lúcia Helena fala muito dela, né? Fala mesmo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, nossa, é muito atual, né? Esses trechos que você colocou aí, a gente está vivenciando a minuto, não digo nem dia a 100 e dia. poucos anos atrás, né? E eu quero chamar a atenção, assim, que eu acho que todos vão concordar comigo. Gente, como as crianças estão. E às vezes o próprio pai, né? Eu tenho um sobrinho que ele é youtuber, já tem mais de 1000. Não que seja assim totalmente ruim, mas eu acho que assim, para o ego da criança que ainda não está formada, eu acho que prejudica muito, viu? Porque daí cai naquilo lá. Eu estou me mostrando, fica exacerbado muitas coisas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, não sei, eu acho que assim as crianças estão sendo amplamente afetadas com esse negócio aí de domínio, né? De domínio, porque é um domínio mesmo. Então, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil de adentrar esse processo de conhecimento de si, porque fica muito ofuscado desde pequeno. A gente ainda está com chance, vamos dizer assim, né? A gente viveu uma infância diferente. Mas, nossa, hoje em dia está complicado. Eu vejo lá as crianças na minha escola, e se você falar, eles sabem tudo. Não que não tenha que ser, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque tem que saber usar para o melhor, né? Saber usar não só para informação, mas para ser seletista, né? Mas como é que vai ensinar uma criança assim? Vamos ver. Mas eu acho que eles aprendem, entendeu? Se os pais, os responsáveis, tiver bastante diálogo e discernimento, pode ajudar a criança também a crescer nesse meio, mas com um discernimento maior, né? Que está tudo assim, muito jogado ainda, né? É isso, só o comentário que eu queria fazer. A Gleice vai comentar aqui. Em relação a isso que o Carlos falou, esses dias, ao que a gente está vivendo, eu passei perto da Alexa e falei, Alexa, eu quero ouvir músicas, eu gosto muito de sax. Falei, música de sax romântica. Aí ela virou e falou assim, não encontrei esse tipo de música, mas você não gostaria de ouvir música New Age do Áureo Corrá? Ela falou comigo, e exatamente músicas que eu gosto. Então, então ela sabe, eu falei assim, então ela já observou ali que eu sempre estou ouvindo esse tipo de música, então ela já me ofereceu uma lista. Eu falei, gente, incrível, né? Como que a Alexa está cada vez mais tomando conta das nossas preferências, daquilo que a gente gosta, não gosta, ela já te indica, já fala, olha, isso aí não é para você. Algo assim, você vê, algo que realmente o mundo que nós estamos vivendo, né, gente? Assim, vamos pensar uma coisa. A própria doutrina espírita fala isso, Kardec fala, e a vida a gente percebe que é assim.
O desenvolvimento intelectual, ele traz o desenvolvimento tecnológico e outros desenvolvimentos também. Mas ele não traz desenvolvimento moral. Ele ajuda se a pessoa quiser seguir pela razão, pela intelectualidade, ele pode aprender a escolher a melhor, a controlar a emoção, essa coisa toda. Mas se você pensar, o nosso desenvolvimento intelectual chegou num ponto que eu diria assim que realmente é um ponto de... Sabe aquela história que tinha em Roma? Você não pode atravessar o Rubicão. Rubicão é um rio que ficava nas margens de Roma. E em Roma tinha o Senado, tinha o imperador, mas tinha o exército. E, na verdade, quem comandasse o exército, se fosse um grande general, na hora que ele quisesse tomar Roma, ele chegava lá, destituía o Senado, tirava o imperador e tomava conta. Isso todo mundo sabia. Mas então tinha uma lei que dizia assim: o general não pode atravessar o Rubicão com o exército, somente sozinho. Se ele for chamado para uma reunião, o exército tem que ficar fora. Então não atravessa o Rubicão. Então a gente está no momento em que a nossa sociedade está atravessando o Rubicão. Ou seja, existem grupos de poucas pessoas com uma quantidade imensa de recurso, de capacidade tecnológica, cada vez maior, que está dominando os outros, de forma como eles querem. Existe um documentário, eu acho que eu já passei para vocês, se não, depois eu passo. É um documentário de algumas pessoas que trabalhavam nas redes sociais, na Google, na YouTube, esse WhatsApp, em vários, Facebook, e eles fizeram um documentário muito bem feito, mostrando e inclusive fazendo animações de como esse processo de domínio é feito. E é uma coisa que assusta, porque quando eles fizeram esse documentário, foi alguns anos antes dessa nova onda que está vindo aí, da tal da inteligência artificial. Então, vamos pensar o quanto que nós podemos rebater ou controlar um pouco esse processo na nossa vida, inclusive das crianças. Porque é um domínio completo, e eles já entenderam isso, eles já entenderam que aquela geração que está chegando já precisa entrar num processo de domínio maior do que nós. Ou seja, se eles estão tolhindo a nossa capacidade de escolha, eles é que decidem o que a gente gosta ou não gosta, eles é que decidem o que a gente compra e não compra, como paga, como não paga, e para esses que estão chegando, o que mais eles vão querer decidir? E é isso. E é isso que está no plano. É isso que está no plano. Então, aqui entra o quê? Ou a gente começa a colocar nós, para nossa família, para os nossos filhos, ou a gente começa a colocar questões espirituais, morais, de verdade para eles, ou a gente vai perder. Porque a única coisa que segura isso é o que a gente está vendo, que a Joana fala, que os espíritos falam. É o desenvolvimento da consciência. Olha só, desenvolvimento da consciência, ou seja, estar consciente, refletir, não se deixar levar, não ser uma pessoa que queira só aparecer, né? E todo esse processo, que são coisas repetitivas, gente. Você percebe que com 5, 6 palavras você fala como que o mundo está dominando a gente. É simples. Redes sociais, tecnologia, te domina nas emoções, te domina no modo de pensar, o que você gasta, o que você não gasta, o que você compra, o que você não compra e quando. Ponto. Poucas coisas. Com isso, eles dominam o mundo. E está nos dominando. Já dominou a maior parte dos jovens e já estão buscando as crianças. Eu tenho netas, eu vejo como funciona. Então, se nós, que temos alguma condição, porque nós estamos buscando espiritualidade, a gente está aprendendo, está querendo saber, se a gente não tomar uma posição, primeiro com a gente mesmo, né? Primeiro com a gente mesmo, mas se a gente não tomar uma posição conosco e com aqueles que nos cercam em ajudá-los, não é forçar porque a gente não consegue, mas ajudá-los, olha, é uma perda grande que nós vamos ter no mundo aí, uma perda muito grande. Alguém mais quer colocar alguma coisa para mim um pouquinho mais para frente, já que a gente perdeu uns 15 minutos aí, né, de aula pela queda da energia? Se alguém não tiver nada, a gente vai seguir um pouquinho mais.
Mas fiquem à vontade para falar, perguntar. Ok, vamos um pouquinho mais aqui. Então, o individualismo e a individuação é essa compreensão que nós falamos aí. E, de novo, a Joana nos fala a mesma coisa. A meta da individuação é conhecer a si mesmo. É aquilo que nós já tínhamos falado, é tornar-se si mesmo. Então, ele diz assim, a individuação busca estimular o indivíduo a despertar o melhor de si, olha o si aí, e do outro. Então, o si e o próximo. Olha, primeiro o si e o próximo. Tirando do isolamento e estimulando o outro a empreender uma convivência coletiva maior e saudável. A busca pelo autoconhecimento é o único caminho para a individuação, entendeu? A individuação, ela é vamos dizer assim, ela é um porto de chegada. Você conquistou a individuação, é um porto de chegada, você conquistou o si. Mas para isso tem um caminho. Lembra que a gente fala muito disso, tem um caminho? O caminho é longo. Tem muitas coisas que tem que acontecer antes. Eu falei aqui, e aí nós falamos das virtudes. Para você ter uma individuação, você tem que desenvolver virtudes. E virtude significa autoconhecimento, conhecer a sombra, que nós vamos falar depois. Então, esse processo é um processo de evolução. A individuação é como a semente que cai na terra e se torna uma árvore. A fatalidade da semente é tornar-se árvore. Torna-te o que tu és. Essa viagem em busca da própria identidade, da individuação, conscientiza o ser de que, para alcançar a luz, é necessário superar as trevas, que frequentemente surgem pelo caminho, as heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos. Gente, olha o símbolo da árvore, tá vendo? Para você alcançar a luz, você teve que vencer todo o processo da semente, da raiz, subir ao solo, enxergar o sol. Mas como que é isso, né? É como se fosse assim, você precisa superar as sombras, as trevas, as sombras que tem em você. Como é que você supera uma coisa que você não quer saber, você não quer ver, e se alguém falar você não gosta, não é? Como é que você supera isso? Você tem que entender que isso faz parte de você e que somente quando você trabalhar para superar isso, você vai alcançar a luz. E aí eu dei para vocês, há um tempo atrás, uma receitinha de uma coisa, de uma ferramenta. A gente vai pegando as ferramentas aos poucos. Qual é a ferramenta? Quem abre a bagagem das emoções. Lembra disso? Das emoções? Então, se você tem desgosto, se você tem mágoa, se você fica com raiva, se você sente um mal-estar, uma contrariedade e uma fila de coisas desse tipo que todo mundo sabe, cada um tem um jeito de sentir. Quando você sente isso porque algo ou alguém fez algo com você, significa o quê? Que a vida te deu uma oportunidade de você sentir algo. Imagina que você não sentisse nada, fizesse o que quisesse com você, você nunca sentisse, nunca percebesse, não sentisse nada, não sinto nada. Isso é psicopatia, ou é uma pessoa sem nenhuma espiritualidade. Mas você vai sentir a mágoa, a tristeza, a raiva, e aí vai. E um monte de contrariedade, chateamento, não gostei, né? Essas coisas são oportunidades que a vida traz através das leis de misericórdia para tocar você. Olha aqui, presta atenção, olha aqui, olha aqui. Isso que você está sentindo, pare de culpar as coisas, é um processo interno que você precisa descobrir. Você tem que mergulhar em você e descobrir o que tem aí. Tem uma sombrinha, tem uma sombrona, tem algo grande aí que você precisa trabalhar. Só que, em geral, o que acontece quando vem essa vozinha? E quando vem essa vozinha? Mas eu imagino que, a partir do momento que a gente faz esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, algumas pessoas vão pensar, peraí, me falaram que tem uma vozinha falando. Só que tem uma outra voz muito poderosa, que é o ego, que ele vai dizer, não, esquece isso, não é nada disso, o outro que é culpado mesmo, olha o que o outro fez, olha a inveja, olha a maledicência, olha o que aprontou. Pode ser que tenha aprontado, mas e aí? Se doeu em você, algo lá dentro está precisando ser trabalhado. Você tem que mirar, sim, num nível mais alto. Espíritos altamente evoluídos não se chateiam, não se magoam, não tem raiva, não tem ódio, não tem tristeza, não tem depressão, não tem. Por quê? Porque já venceram essas coisas que estão dentro deles, estavam, e que estão dentro de nós. É nós que temos que vencer o que está dentro de nós. Não vamos ficar chateados, não vamos nos magoar, não vamos ter raiva. Como diz Jesus, perdoai os inimigos, amai os inimigos. Olha quanta coisa se apresenta
para aqueles que alcançaram a luz, nós ainda precisamos começar a trabalhar com as sombras. Muitos de nós nem começou, porque a gente rechaça, porque a gente não quer saber, o nosso ego nos protege, ele sempre vai negar. A negação é a arma mais perigosa do ego, ele vai negar que você é, que você não é, ele vai criar em você uma fantasia. Gente, isso é muito comum. Uma fantasia que você é mais, que você não, olha como que é isso, olha. Ele vai disfarçar, vai fingir que você é uma pessoa humilde. 1000 armadilhas você vai cair. Mas de tudo isso que nós estamos falando, presta atenção. Põe o pé no chão. Espíritos da terceira ordem são espíritos que têm muitas paixões, muitos erros no passado, muitas sombras, e precisa trabalhar para a luz. E para isso acontecer, é preciso trabalhar no nível de reflexão e de conscientização. Etapas da individuação. Agora aqui nós só vamos mostrar as etapas, porque não dá para a gente discutir. Você vê, tudo que nós falamos foi uma introdução para falar da individuação, tá bom? Como é que a gente faz, então, essa tal de individuação? Como é que é? E pense assim, gente, quando a gente fala etapas da individuação, você pode trocar a palavra para etapas do si. Amor a si. Então, as etapas são, primeiro, um ego estruturado. Tem que ter uma estrutura no ego. E depois, você vai identificar as pessoas. Vai fazer um equilíbrio de ânima e ânimos. Isso é uma coisa linda. Vai acessar as sombras. Vai fazer conexão com o self, o andar de cima. Vai bater a porta e criar um processo de virtudes com a humildade, os pobres de Espírito de Jesus. Aí você olha para tudo isso, você vê assim, 6 frasezinhas, 6 coisinhas. Gente, isso não é de uma encarnação, são de várias. Mas vamos começar ou não em algum momento? Nós estamos sendo expostos, todos nós, inclusive eu aqui, né? O Ela está dando aula, é o professor. E daí? Eu estou no mesmo barco que vocês e às vezes até no barco, o meu barco está mais furado que o de vocês. O que eu estou dizendo assim, nós estamos sendo expostos a um assunto, a ferramentas, a uma maneira de entender a vida. Entender a vida. Pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade. Eu me sinto uma pessoa... Eu não gosto da palavra privilegiado, porque dá a impressão que alguém está me dando privilégio. Não é. Mas eu me sinto, assim, muito feliz de ter a oportunidade de estar envolvido nesse trabalho com vocês. Porque quando você fala da etapa da individuação e a gente conhecendo um pouco disso aqui, nos dá uma condição muito grande, uma oportunidade muito grande de ser pessoas melhores. Vamos parar por aqui? Pode ir. Gente, antes da gente encerrar, se alguém quiser comentar. Ô, professor, sim, dá licença, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, e os traumas vividos durante a vida, e o que se fala também, eu vi aí que a herança de vida de antepassados, que eles vão aí prejudicar na hora da minha reflexão para me conhecer, como é que fica essa história? O senhor pode me dizer ou eu estou no caminho errado? Letícia, quando você fala os traumas do passado, aí você tem que entender que pode ser o passado de muitas vidas, tudo bem? Pode ser dessa vida, tudo mas... bem, eu entendi mas isso. Se você também falar de traumas do passado, vai englobar todo o passado. É muita coisa, tá? É muita Pode ter coisa, certeza, é muita coisa. Vamos Isso... ficar só nessa vida. Não, vamos conceituar primeiro. Tudo isso que nós estamos falando aí, nós vamos falar depois, são as sombras. Exatamente aquilo que nós vivemos. Mal vivido, más escolhas, coisas que nós nos equivocamos, que nós erramos. Vamos falar assim, em geral... São as sombras que nós vamos ter que trabalhar, porque você não vai evoluir se não trabalhar isso, não tem jeito, tá? Então, isso nós vamos falar um pouquinho quando a gente falar de sombra. E a outra coisa que você falou foi o quê? Como é que isso daí engloba numa procura do si? Sim, então, mas a procura do si é exatamente isso que nós estávamos mostrando, tem as etapas da individuação. Nas etapas, você vai perceber...
que vai se encaixar ali o trabalho exatamente de buscar compreender as sombras, que é os traumas do passado, as dificuldades do passado. Lembrando de uma coisa, nós não estamos aqui fazendo nenhum processo de conhecimento psicológico, de... não é isso. Aqui Poderia nós estamos ser, não, passando... poderia ser, Não, né? mas eu gosto de reforçar isso, porque às vezes a pessoa sai do curso e as pessoas às vezes começam a pensar algumas coisas e aí prefere não falar e perguntar e depois vira um negócio meio complicado. Não acho que é o seu caso não, mas eu gosto de deixar bem claro. Aqui o que a gente passa são instruções, são ferramentas para que as pessoas escolham sim ou não, mas eu vou colocando aquilo que é o processo, tá? Mas assim, Então, nessa etapa da individuação, com certeza vai ser tocado nesse ponto das sombras, que são os traumas, são os equívocos do passado. Ok? é porque às vezes a gente tem um comportamento justamente porque a gente está usando uma máscara do que foi um problema lá atrás, certo? Com certeza. Essas são as E defesas. aí eu vou começar. Pode falar. Você lembra que o primeiro item da lista, eu nem vou voltar lá, é o ego estruturado. O ego estruturado tem muitas coisas que envolvem o ego estruturado, principalmente uma é a gente perceber que temos máscaras, temos negação. A ferramenta mais perigosa do ego é a negação. Ele nega que você tem problema, ele nega que você tem sombra, ele nega que você teve equívoco do passado, ele nega que você tem máscara. É isso. E é preciso entender isso. Tá. Tá certo. Então eu acho que eu entendi. Vamos ver para frente. Vamos devagar. Tem que ser devagar. Eu não posso esquecer que eu sou ansiosa. Mas, Letícia. Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa, se você quiser, como eu já falei isso, eu vou falar de novo para ficar bem tranquilo. Se algum dia você falar, hoje eu gostaria daqueles minutos iniciais para tirar umas dúvidas, você fica muito à vontade, tá? Tá. Tá, vamos ter okay. a semana que vem, eu acho. Tá bom. Gente, mais alguém? Pergunta, dúvida? Senão a gente vai começar o processo de encerramento aqui, porque a gente já está estourado aqui. Ok? Quem gostaria de fazer a prece? Vez quer comentar alguma coisa? Eu posso deixar como PC com alguém aqui que quer falar. Cecília, por favor, Cecília. Pode fazer suas colocações. Abre o microfone. Abre o microfone. Não, só a prece. Sim. Tá bom. Então, gente, para comentários finais, a aula de hoje é tão importante que vai aquilo que nós temos colocado aqui, abrindo um leque para que a gente tenha uma percepção melhor sobre o nosso papel na vida e sobre a gente mesmo. Que às vezes a gente percebe que, se a gente parar para pensar, a gente vai passando a vida e não se conhece. Tem muitas coisas que a gente nem se faz essa auto-observação. Então, é muito bom, vale a pena a gente ler, pensar, avaliar direitinho, para que a gente possa ter um nível melhor, que a gente tenha uma conscientização melhor. E, conforme nós falamos, não vamos dar saltos em evolução, não devemos virar pessoas sábias ou altamente espiritualizadas, mas a cada dia nós sermos um pouco melhor, termos mais consciência a que viemos, aqui essa vida, isso é importante. É muito importante que nós tenhamos essa oportunidade, né? Que está nos sendo instigado, está sendo trazendo assuntos que nos faz a gente sair daquela situação assim que de todo dia, né? A gente faz com que a gente reflita, que a gente busque esse melhor conhecimento, né? Que é a lei. Todos nós teremos que nos conhecer, né? Então, vale a pena ver de novo a aula gravada, amanhã ou depois já será colocada, a gente refletir e ir em busca da nossa individuação.
Ei, Cecília, por gentileza, vamos fazer a prece. Amigos, irmãos de caminhada, gostaria de, nesse momento, unir os nossos pensamentos em agradecimento, aquele agradecimento de coração, aquele agradecimento que buscamos lá no nosso interior, porque estamos aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, estudando a doutrina espírita com uma profundidade que só nos faz crescer. É muito gratificante esse apoio dos amigos espirituais que direcionam aí os nossos amigos professores daí no grupo, que direciona esse grupo a questionar, a debater. É isso, essa troca que realmente nos faz crescer. Como já estudamos, o dia a dia, a troca com o outro é que nos enriquece. Então, neste momento que recebemos essas bênçãos de conhecimento, agradecemos. Certos de que vamos continuar essa reflexão no momento de dormir, acordar com esse sentimento reflexivo que sempre nos vai levar a caminhos com intuição espiritual, cada um com o seu anjo da guarda, e que nós possamos buscar cada vez mais, com o coração, com o sentimento, essa vontade realmente de ser melhores, de mudar, de buscar essa essência que nós estamos ouvindo em palavras, mas que possamos buscar na nossa vida, no nosso dia a dia, e aplicar todos esses conhecimentos e de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que estão tão exemplares aí com esse estudo. Muito obrigada a todos. Que a nossa semana seja cheia de bênçãos de paz. Assim seja. Muito bem, turma. Obrigado. Obrigada, Cecília, e que bom, Obrigada. né? Uma prece que assim eleva a nossa alma, que acalma, que nos estimula, né? A que nós possamos ter essa semana de paz abençoada. É muito bom essas nossas segundas-feiras. A gente começa a semana com o pé direito, né? Gente, boa noite. Boa Nós estamos noite parando a todos. gravação. Tchau, muito obrigada. Abraço. Fica com Até Deus. semana que vem. Fiquem com Deus. Fica Boa com Deus. noite. Estamos parando Muito aqui. obrigada, tá? Obrigado a Beijo a vocês. todos. Obrigado.